Fala pessoal, que se liga aí no primeiro pós-jogo, Galo no detalhe. É mais difícil que a encomenda, hein, galera? Mas jogo de mata-mata não se dá show, se classifica. Se puder dar o show, dá o show, melhor, né? Mas o negócio é classificar. Hoje eu estou aqui, hoje time completo, hoje, hein, galera? Ó, Matheus, Felipe, Luiz Carlos, que vocês já conhecem, e vamos falar aí, fazer esse primeiro pós-jogo do Galão da Massa no Galo no detalhe. Vou começar aqui com a pergunta para os senhores. É, o Cuca, na entrevista, ele falou o seguinte, que é, na minha opinião, é o suprassumo do técnico bom, que é, não tinha água para os caras tomarem banho no final, a energia acabou, é, questão do gramado ruim, todo mundo viu, mas ele falou, é isso aí mesmo, entendeu? Copa do Brasil, é isso aí mesmo. E se fosse outro, a gente sabe muito bem que ia abrir a entrevista com 500 quilos de desculpa, né? Falando que alegando tudo isso, não seria mentira, realmente esses motivos, essas situações ocorreram, mas é muito bom ter um treinador brasileiro nessa ocasião, porque o estrangeiro não consegue entender o fatídico episódio com Afogados foi com o Dudamel, e como é bom, senhores, já é uma pergunta mais afirmação, né? Mas como é bom ter um treinador que não dá desculpa. Vocês podem seguir aí com as suas impressões. É, primeiramente, né, boa noite, bom dia para quem for ver depois, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. E dando sequência a esse pensamento, né, que o Renan falou, o Cuca ele traz para a gente a realidade do que o torcedor do Galo espera. O torcedor do Galo ele não quer saber da desculpa, ele não quer saber se a bola estava quadrada, se o jogador ele gosta da chuteira branca ou da chuteira preta, ele quer saber do resultado no final, assim como a maioria dos torcedores, mas eu acho que o torcedor do Galo ele ainda sente isso ainda mais. Né? Ele quer ver o jogador ali se dedicando, né? Ele quer o jogador entregando aquilo que pode. E é interessante ver as entrevistas do Cuca, porque, assim, diferentemente do Milito, né, eu até gostava muito do início do Milito, ele dava várias explicações, mostrava a parte tática, o que, que ele esperava do time, o que, que podia melhorar. As entrevistas do Cuca, em comparação ao Milito, são bem mais sucintas, mais objetivas, mas também ele fala aquilo que precisa. Então, assim, olha, tem margem para evoluir, a gente tem que melhorar a transição, a gente tem que fazer mais finalizações. Então, assim, ele fala o que, que ele espera do time, né? Da última passagem, da penúltima passagem, ele falou assim, ó, me cobre esse time daqui 10 jogos. Dessa vez ele entende que ele vai precisar de mais tempo para poder colocar esse Atlético de uma maneira mais efetiva daquilo que ele imagina. E até por conta da pré-temporada lá na Flórida, ele mesmo, eu sinto, né, que ele não fez esse. Ele falou, chegou a falar na coletiva, é, pô, daquela vez eu pedi os jogos, dessa vez eu não vou estabelecer prazo, então, até na pré-temporada, sem desculpa. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né, como que a gente vê esse treinador e como que o que a gente espera, seria Sim, sim, nesse sim. sentido? A gente vê um Atlético ainda com dificuldades, né? É claro. Estamos aí na reta final do Campeonato Mineiro, muitos times não te dão base para poder desenvolver um jogo, muitos estão ali atrás, esperando um contra-ataque, alguma coisa assim. E desde quando o Atlético jogou contra o América, né, que foi um empate, eu acho que mereceu até vencer este jogo, Sim. é, o Galo foi vencendo por 1-0, né? Foi fazendo ali o suficiente ao mesmo tempo, o suficiente é capaz de dar um certo alívio para o torcedor. Sim. Só que o torcedor ele se acostumou, né, a querer ver um jogo mais vistoso. Eu concordo, né? A gente comentou em off aqui, fora dos microfones, que esse é o tipo de jogo que tem que ganhar. Não importa como, né? Você tem que classificar a performance, ela tende a vir com os outros jogos. Sim. Né? Até depois que começar a Sul-Americana, Campeonato Brasileiro,
Porque o nível dos adversários vai te forçar a desenvolver melhor o seu jogo, entendeu? Então, acho que para hoje a gente vai entrar em detalhes do que foi a partida ainda, mas hoje eu fico satisfeito de saber que o Cuca é o treinador do Atlético. E ele vai fazer com que esse time ainda evolua da maneira que ele imagina que possa alcançar. Como disse o Renan, um treinador estrangeiro, e quando o Atlético estava buscando aí um português, ou talvez outro argentino, não sei, a grande questão é que demanda-se tempo. Aí vai-se um Campeonato Mineiro, vai-se, às vezes, uma eliminação na Copa do Brasil, e aí isso pesa demais no respaldo para que o técnico continue. Sim. O Cuca sabe o que ele precisa fazer, ele já conhece os campeonatos, então eu acho que é o nosso melhor reforço. Tá mil maravilhas? Obviamente que não. Mas eu acho que, dentro do que a gente vai comentar do jogo, eu imagino que o Cuba também vai ter esse tipo de visão, já que, como foi dito anteriormente, ele é mais objetivo. Então, quero acreditar nisso. Bom, boa noite para todos também, da mesma forma que o Matheus iniciou. Dando continuidade ao que vocês estão falando a respeito do treinador, já é a terceira, quarta passagem dele, quarta passagem no Galo. Ele entende muito de Atlético. Eu acho que a diretoria perdeu um tempo desnecessário, insistindo com o Luiz Castro, de uma coisa que, puxa vida, a gente que não está dentro do corpo diretivo do Galo, via que isso não ia acontecer. Né? É uma coisa Muito possível. além, E né? outra coisa, os Castro ia vir para cá, ia pedir jogadores que certamente o Atlético investiu, claro. Acho que é o terceiro que mais investiu nessa janela. Mas certamente ele queria e iria pedir jogadores até mais qualificados. Né? O valor E mais caro. isso, então isso aí ia acabar, não ia acontecer, não se sabe se ele ia conseguir implantar a filosofia de jogo dele. Eu acho que perdeu um tempo a questão de ir para a Flórida. Tudo bem, isso foi acertado no ano passado, né? Não teria como mudar essa situação, mas acabou atrapalhando também, né? Mas, graças a Deus, que o Cuca está aqui desde o início da temporada. Sim. Então, assim, como ele já conhece o clube, alguns jogadores que ainda são remanescentes, né? O Varane, o Luke, que trabalharam com ele, né? E ele tem um poder de montar um elenco, porque ele sabe daquilo que ele precisa, entendeu? Ele não sai contratando a esmo para depois adaptar o cara ao seu estilo. Ele já pede para a diretoria trazer elementos que se encaixa dentro do esquema que ele se propõe a fazer. E a gente sabe muito bem como que é, e é o esquema que todos os atleticanos gostam, né? Ele não foi feliz em 22, porque pegou a coisa no meio do Foi o caminho. final de Ninguém 21 queria que nada com nada. esse Não eram elenco jogadores que, tinha dado né, como que diz o podia. nosso amigo Israel, Ele dá a entender que seria eu não queria esses necessário uma caras, né? renovação, Eu contratei, né? está Então, acontecendo, tipo, né? e Inclusive, naquele o próprio momento não. Cuca fala A ideia foi que isso não é necessário. ele foi campeão, Foi né? campeão, é só manter. Isso. Mas olha só a inteligência do Cuca. Até o Arana, que a gente acha que um pouco ficou meio acomodado, são 5 anos de Atlético, o cara cria essa condição, porque conquistou realmente Claro, vários tirou o títulos. time Né? da fila, né? Não, eu estou falando do próprio jogador. Não, então eu tô falando assim, inevitavelmente, esses caras que estavam em 21, uma hora ou outra, esse pensamento vem, pô, a gente participou do momento histórico de tirar uma fila de 50 anos. Sim, sim. Só o Hulk que não tem isso, tem uns cotistas. Que a assim, mentalidade dele é o outra. LeBron James do futebol. A mentalidade dele é outra, que deveria ser de todos. Por isso que há a necessidade de ter essa renovação. Por causa da mentalidade, é mudar a mentalidade dos Sim. que chegam. Sim. Né? Falando, não, eu não conquistei, eu não nada. estava aqui, então eu quero coisas diferentes. Tudo bem, você trouxe o Rony que conquistou 11 títulos pelo Palmeiras, mas aí já é outro assunto, porque já vem também, claro, por uma boa remuneração, ninguém é bobo, e mudou de ambiente também, que para ele foi saltar, entendeu? E hoje estreou com um gol
Isso também vai ajudar ele também a adquirir mais confiança, né, no decorrer da temporada. Mas voltando à questão do Cuca, é isso aí. O Cuca é um cara objetivo, não fica enrolando. Se jogou mal, ele vai falar, né? E ele tem todos os méritos aí de estar montando esse time ainda. Esse time ainda não está totalmente formado. Pelo que a gente sabe, ainda tem 2 elementos ainda para chegar. Parece que um zagueiro, né? Que ele pensa em trazer, porque julgo que os nossos aí são meio lentos, né? É, até para ter uma opção, porque zagueiro toma muito cartão, né? Isso. Essa Fora mesmo a senhor questão. Lianco, né? Até que esse ano até que tá indo bem, mas Tá. por exemplo, o Rabelo, que é meio de vidro, né? Um cara que toda vez que a gente precisou, Precisa. tava até bem, aí o cara tem uma lesão, ele Isso. sabe disso tudo. Isso. Show de bola. Deixa eu partir para a próxima pergunta para os senhores aqui, que é a pergunta assim, de análise mesmo. Primeiro tempo foi sofrível, né? Eu estou perguntando, dando opinião, né? Isso. Mas o programa Mas para isso mesmo, para debater. foi sofrível, mas alguém se salvou e os senhores tinham alguém aí fala assim, esse aqui foi um pouquinho melhor. Eu achei todo mundo numa média para baixo, sem querer dar desculpa que nem o Cuca deu, mas achei o time torto pela direita, o Sim. time forçou muito ali pelo Rony, né? Teve um passe bom do Scarpa e ele acabou escolhendo mal, né? Escolheu mal. Ele tentou cavar o pênalti. Acho que ele tentou driblar o goleiro. Assim, mas ele deixou um pouco a perna, tentando. Atrasou a passada. Eu não sei também se ele ia conseguir empurrar a bola para dentro, né? Mas ele atrasou a passada para tentar cavar o Criar pênalti uma mesmo. situação. E depois acabou sofrendo o pênalti, né? Salvador. É uma questão até da gente pensar, que é o seguinte, jogadores como o Rony, talvez a gente pode colocar o Bernardo aí também nessa questão, o Coelho, com certeza, são jogadores que usam da velocidade. Sim. Num campo como aquele ali, a velocidade fica totalmente comprometida. O Coelho ficou apagado né? hoje. Exatamente. O Coelho, ele sentiu o gramado, né? E aí, o que acontece? Nesse lance, por exemplo, do Rony, de repente, se tem um campo que é onde a bola corre mais, ou ele passa o goleiro, ou de fato ele sofre pênalti. Então, assim, voltamos ao que foi dito inicialmente. É importante classificar. Mas a gente vê a dificuldade do time em lidar com um campo desse jeito, né? É incrível. Mas, assim, você perguntou, alguém se salva? Ainda que tenha tido grande dificuldade, eu acho que o Rony foi alguém que estava brigando. Né? Característica dele, né? Ele estava brigando com o campo. Mas ele estava tentando. Não desistindo de jeito nenhum. Eu achei o Natanael, assim, nessa pegada também. Isso, exato. Eu ia chegar nele também. É um cara, tanto que o jogo foi forçado pela direita, isso favoreceu também. Então, achei que esses dois aí, se tem alguém no primeiro tempo que teve uma melhor performance. Inclusive, ele fez uma ultrapassagem muito boa, né, pela direita, tentou fazer. Acho que faltou, inclusive na transmissão, o repórter deu essa dica lá, ouvindo as instruções que o Cuca estava na beira do gramado, e o Cuca falou para fazer a jogada mais por dentro. A única jogada que foi por dentro foi o passe do Scarpa, muito bem feito, que quase resulta no gol. Quer dizer, ficou tudo bem. Quando você pega um time fechado demais, a tendência é você jogar realmente abrir o jogo. Exato, abrir as pontas para você tentar o cruzamento e tal. Mas esse tipo de situação, de simplesmente chuveirar a bola na área, ele só favorece a defesa. Porque o defensor está de frente, ele tem muito mais condições de estar rechaçando. Ele não tem obrigação de estar armando um contra-ataque. Ele vai dar aquele bico pro alto e vão resolver lá. E o camisa 7 deles é chato. Alan Maia. O cara foi, para mim, foi o melhor do jogo. Não estou falando do jogo. Para mim, na minha opinião. Né, o cara correu, eu ainda pensei, segundo tempo esse cara vai abrir o bico, que correu demais. Porque ele estava na defesa e o único cara que apareceu no ataque. Mas ele se resistiu. No segundo tempo, ele ficou mais recuado. Porque a tendência deles era o seguinte: vão levar esse tempo 0-0 é óbvio, né? Para tentar a sorte nos pênaltis, né? E quase que eles tiveram êxito de levar para pênalti.
não fosse o pênalti, que para mim foi pênalti, tá? Sim, nós vamos chegar lá no segundo, É, mas isso. é bom, eu Mas também, voltando, também acho. então, já que você está falando no primeiro tempo, no primeiro tempo foi isso, muita bola pelo lado Cruzada, né? direito, muita bola cruzada. Se fosse para continuar com esse tipo de expediente, porque ele mudou isso, né, no intervalo, É, aí ele deveria faria ter sentido. continuado com o Davis, Sim, porque concordo. Sim, é o cara que estava brigando na área ali, poderia. Ele chegou a dar uma cabeçada, né? Sim, sim. Mas o goleiro pegou, a bola não Ela foi. ficou fraquinha, né? É, exato. É o que estava lutando ali, E se o intuito era fazer esse tipo de jogo. Mas eu acho que houve esse vacilo, vamos dizer assim, dos quem estava armando o jogo, né? Do próprio Scarpa. Faltou muito chute da intermediária. Eu quero falar uma parte, É, um pouquinho é um, disso. um parênteses, Isso, pode porque é o falar. seguinte, a gente estava assistindo o jogo junto, até falei com os senhores que, pô, parece que o Galo treina com bola de pedra. E só chute pro alto. E quando o zagueiro deles deu um chute perigosíssimo, que eu achei que tinha entrado, O cara pô, então, o cara, pô, não é possível isso, cara. O cara, para não falar, aí, a gente só elogia, não. foi o Pedrão. Meu bem, se eu olhei, que já vai saber. O cara deu uma chapada e não, foi pro pouco. e cara quase entra. Então, assim, pô, Ia se ser o um Pedrão golaço. tá chutando melhor, né? Tem que dar, não, com todo respeito ao cara, É. mas é aquele lance do disparate técnico, cara. Mas isso Tem que evoluir olha, nesse quesito. o Cuca gosta muito de fazer variações táticas durante a própria partida, né? Então, sim, quando você sente que, vou tentar aqui, claro, a primeira instrução dele deve ter sido essa, né? Com ele bem aberto pela esquerda, tentando centrar, mas, conforme o Matheus falou, como você está com um time muito fechado, você não tem espaço para esse tipo de jogador. Ele não consegue desenvolver o futebol, porque você não tem campo para correr. E além do gramado ser tá muito alto, né? Inapropriado, né? Para esse tipo de situação, Sim. ele não tem campo. Aí é aquele cara que precisa ser o 1 contra 1, que dribla, tira o primeiro jogador, aí faz o cruzamento, ou entra na área e faz o cruzamento para trás. Que a gente tinha, que era o Keno. Só para dar um exemplo. Sim. A gente não tem esse elemento, a gente não tem um cara que tem esse drible. Os nossos jogadores jogam O drible de velocidade. O mano a mano, isso aí. E a gente não tem. Para romper essas defesas fechadas, tem que ser dessa forma. E chute também na intermediária, mas com um pouco de acerto, né? Porque mesmo que você. É pelo menos no arco, né? Isso, porque aí você vai forçar o goleiro rebote. Exato. E aí você está ali com o centroavante ali para poder empurrar a bola. Você estava puxando aqui algumas estatísticas, né? Sim. Aí, por exemplo, só do primeiro tempo, o Atlético teve 8 finalizações. O Tocantinópolis, até vi a repórter hoje tá na área falando que é o TEC, né? O Tocantinópolis versão de TEC. No escudo parece. Isso. Então, finalizações do Atlético, 8. Ok. Finalizações no gol, no primeiro tempo, 2. Então, assim, de 8 chutes, você acerta 2 no gol. Então, isso implica em algumas coisas. Quando você consegue acertar ali aquele retângulo, você pode provocar um desvio e a bola entrar. Você pode provocar um rebote e um atacante igual o Davidson, né? Que teoricamente ele é oportunista. Isso, igual ele fez gol contra o Tabelito. Isso, ele me lembra o jogo, entendeu? Do jeito que vem, ele vai chutar. Sim. Então, o Galo precisa, com certeza, acertar mais a baliza. Isso, e assim, me incomoda muito o Scarpa. Às vezes parece que ele. Eu não sei se é a cara dele que fica meio na preguiça, assim, parece que está jogando meio de qualquer jeito. E aí, tem hora que, poxa, ali ele está de frente para o gol e a bola sobe. E aí chuta de novo, a bola sobe. Então, assim, é preciso melhorar isso. Então, finalizações no gol foram apenas 2. Finalizações para fora foram 3. Né? E aí, chutes bloqueados, que vai chutar ele é prensado ali, outros 3 chutes. Finalizações de dentro da área, 6 finalizações. Então, olha só, o Atlético teve oportunidade de finalizar de dentro da área. Sim. Só que às vezes aquele pensamento a mais, ele te atrapalha. Teve um lance desse com o Rony. Exatamente. Ele poderia ter. Foi um cruzamento do Natanael, muito bem feito. Sim. E ele deveria, né, na nossa opinião, ter chutado de primeira.
naquele que ele dominou, ele O goleiro chuta, recompôs. e ele chuta, mas aí acho que pega no back só, alguma coisa Sim. assim. Então, para fechar aí o primeiro tempo, já indo para o segundo tempo, só uma coisa, pessoal, que eu quero falar aqui, vou dar direto para vocês. Quem teve a oportunidade de ver o episódio 1, até peço para vocês que acessem lá para dar uma moral para a gente, estamos começando agora, né? Mas aí, se você está falando, pô, olha só os caras que falaram tanto sobre argumentação e agora está criticando o cruzamento. Calma, lembre-se, eu disse o seguinte, eu não sou contra um jogo que você faça cruzamento, às vezes é uma alternativa que você tem, mas tenta ir na linha de fundo, esse de bico da área que é a crítica, entendeu? Se a crítica, seja na rádio, seja em outros canais, estiver sendo a esse cruzamento, eu estou de acordo, eu concordo. Agora, assim, o que eu geralmente vejo é tipo, pô, tá cruzando a bola. Não, calma, tem cruzamentos e cruzamentos. Tem bons cruzamentos que criam situações. Agora, tem outros que realmente vão favorecer, como o Luiz disse, completamente o defensor. Só para não deixar passar aí, que a ideia do detalhe é argumentar. Vim aqui, aí eu falo uma coisa no episódio passado, falo outra aqui, aí Aqui é pauta pela coerência. exatamente, algo extremamente raro nos dias atuais. Isso. Então, indo agora para o segundo tempo, eu, né, dei opinião para vocês que a gente estava vendo junto, que eu não tiraria o, Davis. o Davis, exato, obrigado. Eu colocaria o Hulk no lugar do Coelho ou do Rony, pensando no Rony tá ainda pegando ritmo, né? Isso, exato. E Ficou parado um bom inverteria tempo. o Coelho, porque o Coelho, para mim, na direita, foi melhor nos jogos anteriores. E aí, porque a explicação qual que é? Jogo feio, jogo brigado, é bom ter um centroavantão casquinhando, brigando com o zagueiro, Isso. mas o Cuca substitui, coloca, né, além do Hulk, coloca o Rubens. Eu pensei em não pôr o Rubens, porque o Rubens, para mim, é melhor no momento defensivo. Você ia precisar defender ponta, mas Tanto é que o Rubens, no ataque, não apareceu. Quem apareceu mais já no final foi o Bernardo. sim, O Bernardo e apareceu ali um a gente pouco já estava mais indo meio com no desespero. desespero. Então, quem está assistindo, totalmente desesperado. Né? Nossa, então, só para não Isso, cara, pipocar grande. aqui, para tipo assim, agora que o cara, né, pôs lá pôs o Hulk, que fez o gol de pênalti, participou também, tô bem, e manteve o Rony fez o segundo gol, agora você não vai falar, não, vou ser honesto, eu talvez tivesse tirado o Rony, e foi mérito total do Cuca ter mantido. E legal ver que ele tá com o pulmão também, né, É, para aguentar aí. suportou o jogo todo. Né? Então, segundo tempo aí, o que vocês me dizem aí? Comentando, aproveitando aí a deixa, eu tinha falado, né? Eu não tiraria o Rony porque eu via que ele estava brigando lá no primeiro tempo. Sim, Então, assim, entre aquele bate-rebate, trancos e barrancos. aquela coisa ali de tentar fazer o gol, eu acho que o Rony estava proporcionando maior chance de perigo. Não é que aconteceu nenhuma. Teve alguma Ele teve chance. uma chance Isso. boa, muito boa. Então, Sim. assim, o cara que está No segundo aparecendo nos lances, geralmente eu Preserva. tendo a preservá-lo e tento colocar alguém para poder ajudá-lo, né? Eu também não tiraria o Davis, mas tiraria o Coelho, porque era um Sim. jogo que não era para ele. Não. Ficou muito apagado. Exatamente. Eu manteria só, eu manteria ele numa esperança de a gente poder fazer alguma coisa, mas de fato, Sim. bem apagado. Bem apagado. E aí, quando entra o Hulk, ele parece ter sido orientado bem específico pelo Cuca para cair pela direita. E Ele não- puxar ele- por no meio. centro Ele não e coloca o Hulk tentar, centralizado. e tentar o arremate fora da área. Exato. Até que ele sofreu uma falta por isso. Isso, e de fazer aquela coisa que ele mais faz, né? Que é puxar da direita É. para o meio do Pra campo dentro, para poder chutar de canhota. Ou fazer algum cruzamento. Então, Jogadinha do Robin. exatamente. Então, assim, na teoria ficaria lá o Hulk, né, na ponta direita, o Davidson centralizado e na Sim. esquerda o Rony. Sim, Né? E seria um 4-3-3, né? Então, tava Gabriel Menino e o Alan Franco, e o Scarpa ali pifando, tentando pifar os jogadores. Só que aí o que ele faz? Ele tira o Davidson, põe o Hulk, e ele tira o Rubens, ele tira o Gabriel Menino e põe o Rubens. Então, assim, eu também não entendi muito bem a entrada do Rubens, não. Eu acho que
entrou meio que numa formação bem perdida, sabe? Assim, a única coisa que eu consigo ver é que também é outro que estava bem empalhado, Gabriel Menino. Talvez, sei lá, um preenchimento de espaço ali do lado esquerdo para deixar o Arana chegar mais, sei, talvez algo nesse sentido, né? A única coisa que eu vi, assim, porque o Rubens agora é tido como meia mesmo, né? Isso, Ele não é um felizmente. cara que é Não, colocado mais como defensor. Sim. Então, assim, o que que o Cuca me sinaliza quando ele faz isso? Ó, eu estou tirando o Gabriel Menino, que é tido como um segundo volante, e estou colocando outro meia. Sim. Então, assim, estou atacando, Sim, sim. né? É o que ele me A ideia sinaliza, é essa. né? Porque era o que nós queríamos lá na final da Libertadores. Nem Tira fala. um volante e coloca um Coloca cara um mais ofensivo. atacante, um cara de frente. Então, na teoria, você estava com o Rubens um pouco mais à esquerda e Scarpa um pouco mais à direita para poder jogar a bola para Rony e Hulk, né? Mas eu acho que fez falta o centroavante. Concordo Mas olha plenamente só, com vocês. no primeiro tempo a gente também notou que eu não entendi por que que o Coelho foi para a esquerda, sendo que ele fez boas partidas pela direita e o Rony sempre atuou no Palmeiras pela esquerda. É aquelas tentativas de bagunçar o E ficou, adversário e bagunça o próprio time. e ficou esse primeiro tempo todo Não, o Coelho ficou assim. dispersado, né? Tipo Ele assim, ficou isolado, ele não me estava lembrou, perdido. sim, ele não estava conseguindo ali fazer uma tabela com Arana, como é que o Milito entendeu? falava? Tinha um termo que ele usava, associações. Ele não estava conseguindo Não fazer. fazer associação É, com ninguém. Mas isso. e outra coisa, ele. E o Coelho vai ser substituído só aos 74 minutos, né? Então, assim, já tinha rolado metade do jogo, mais, sei lá, 20 minutos. Né? Sim, ele me lembrou esse esquema do ano passado, que usava os caras muito pisando na lateral, né, do ladinho, assim. E no começo foi genial, mas depois ficou manjado e ia ser mais nada. Aí, né, nós temos o monstro, felizmente. O monstro foi invocado lá, né, igual nos filmes da Marvel, o monstro verde. Ele sai do banco e entra para fazer esse posicionamento que vocês já dissecaram aqui. E uma coisa interessante, cara, do Hulk, quando ele entra no segundo tempo, o Matheus, você falou, né? Ele demora um pouquinho para pegar isso, para pegar a voltagem do jogo ali, Para ficar mas verde. para ficar verde, exato. E o time era verde ainda, adversário. Mas é interessante ver que, já que ele entrou no segundo tempo, quando ele parte para a jogada 1 contra 1, que é o que ocorre no segundo gol, né? E vai da ponta direita, dribla o zagueiro já cansado, Isso. arrasta o O zagueiro. cara tentou ainda pegar ele fora da área. Sim, Na hora que ele pisa dentro da área, o cara a área desiste. protege o atacante. Desiste. E aí ele dá o passe, aparentemente forte Foi demais, forte, mas aí mérito total pro Bernardo. Bernardo Não conseguiu. estou aqui forçando barra, tipo assim, É. qualquer coisa que o Bernardo faça, vocês vão falar bem para dar uma moral pro cara. Não, cara, assim, Mérito para quem tem mérito. Todo mundo. é o um lance esforço. assim. É o esforço. E um lance, tipo assim, pô, se você tá ávido a criticar, esteja também a elogiar, cara. Pô, só a parte do lado pejorativo, como dizia um ex-treinador nosso. Não, pô. Então, assim, alguns poderiam desistir. Ele vai pro carrinho. Ele se joga na Se joga, exato. E aí o Rony completa, bom demais quando o cara que acabou de chegar faz gol, porque o cara fica ansioso para ver o que tá Exato. acontecendo. Foi o que está acontecendo com o Júnior Santos. Sim. E aí faz o 2-0 ali e Ali aí é que acaba o já jogo, né? Mas agora vamos para um capítulo à parte com o pênalti. Eu achei bem marcado. O Matheus até comentou algo que eu concordo, o fato de ter sido o Rony um cara mais leve, né, favorece por ver o agarrão. Se é o Davidson ali, o Davidson também carrega lá o arquétipo ali do folclore, a fama, da né? simulação. Se é o Hulk, não dava o pênalti. O Hulk não dá o pênalti, porque o cara é um armário. Isso. O Ele não ia Davidson cair. Ele ia tentar arrastar o cara. ele ia tentar pegar a bola para fazer o gol. Exato. E o Davidson não dá o pênalti por conta de todo o folclore que o acompanha. Que ele mesmo criou. Então, que bom que é o Rony que estava ali. E aí, E foi um passe do Igor Gomes. Uma cavada assim, bem forte, que eu falei, cara, que é isso? Deu um balão, né? Um balãozão mesmo, E deu certo, né? Graças a Deus. Vamos ser honestos. Tava Todos caminhando. atleticano que assistiram.
ficaram aliviadíssimos, né, com essa jogada, com o consequente pênalti, e também na hora de bater, porque a gente tem toda a confiança que o Hulk vai fazer. Ele bateu muito bem, perfeito. porque o goleiro foi na bola, Foi no caiu canto. no canto certo. Sim. Se ele bate um pouquinho mais baixo, Ia dar o chance dele goleiro pegar. talvez ele conseguisse jogar a bola. E uma coisa que eu comentei, que nos pênaltis recentes dele, os goleiros têm acertado o canto, mas ele Sim, tem batido muito muito bem. bem, E bem no canto. bem no canto e no alto, onde mesmo os goleiros com maior envergadura não conseguem atingir, alcançar. E aí, realmente, vou desafio, porque pô, Mas esse regulamento aí, mas falar pra é você, cara. aquilo que foi falado aqui no início do podcast. Não tem que, tem que ganhar, tem que passar. O Não Vasco, importa como. a gente conversou, o Vasco, por sinal, vai jogar daqui a pouco. E vai começar agora, 9h31 agora. Então acabou de começar. Quase Acabou de sai, né? começar. O Vasco quase sai ano passado, pelo Água Santa, foi para a disputa de pênalti dentro de São Januário, e por pouco ele não passa não sei se era. Era primeiro ou segundo, Era bem no bem início. E acabou chegando até na semifinal. Então, Enfim, tem que passar. mata-mata é isso, né? É isso aí, tem que passar. O próximo adversário do Galo, acho que sai amanhã. O confronto lá, eu não sei. É Manaus e um time do Acre, né? Vai sair desse confronto. Então, Mas parece que agora muda, né? Para a segunda fase. Acho que já tem jogo de volta, se não me engano. E parece que o segundo manda Da aqui. equipe mais bem ranqueada. Vai ser aqui no. Talvez seja ainda no Mineirão. Isso. Esse regulamento aí é traiçoeiro. Não estou nem falando no tom de reclamação, não, porque assim, é para todo mundo. Então, na chuva, parece queimar, como dizia o presidente Vicente Matheus. Mas é o que tu falou, cara, na coletiva lá. É isso aí mesmo, é raiz, ele que gosta e tal. Mas foi. É isso aí, cara. Chegou lá e deve ter feito umas 500 rezas para Santa dele também. Mas o Cuca com aquela camisa lá, cara, aquela camisa mata-mata, o Milito com aquela camisa, enquanto o Botafogo era 4-0 para mim. Aqui, ó, Independência do Acre e Manaus. A viagem para o norte do país está garantida. Tomara que seja o Manaus, que pelo menos deve ter um aeroporto mais próximo. Manaus tem, né? Manaus, a cidade de Manaus tem. Bem mais tranquilo do que Zona Franca de Manaus tem. Às vezes esses times aí, igual do Acre, você tem que pegar até barco, né? Canoa, os rios lá são muito extensos. Mas aproveitando a questão do pênalti, né, do Hulk, a gente comentou uma coisa que eu acho que pode ser observado também a respeito das faltas que o Hulk cobra. A gente comentou isso também durante o jogo. As faltas que o Hulk cobra de uma distância de médio para longe, ele vai melhor. Talvez pela caída da bola, né? Ele bate muito forte. Então, assim, a bola ganha velocidade e depois de uma caída, assim, de repente, isso surpreende muito o goleiro. Eu lembro muito do Otero também, quando ele cobrava as faltas, então isso acaba atrapalhando o goleiro, realmente. E as faltas de perto, o Hulk já acertou falta de perto, mas não é assim, a especialidade. Não é das melhores faltas dele, né? E assim, várias pessoas dizem que o Scarpa cobra falta, o Gabriel Menino, ele chegou falando que também faz, né, cobranças de falta. Então, assim, não custaria experimentar. Tudo é treinamento. Exatamente. Tem as que faltas passar de pelo pé. treinamento. Exatamente. Se treinar, se aprimorar, chega na hora do jogo, você tem mais uma opção, entendeu? Mas tem que treinar. Quer dizer, eu não sei se está treinando também. E uma coisa, falando aqui, não sei. E uma coisa que eu senti falta, hoje o Galo ele teve algumas oportunidades de cobrar faltas que estavam longe da grande área. Né? Alguma jogada ensaiada. Sim, né? não teve. Porque não me recordo de ter visto alguma jogada assim que... Hoje não. Teve no final de semana. Isso. Não sei se você lembra que o Tom Benz não deu certo. Sim. O toque era para voltar no Gabriel Menino, se não me engano, para ele cruzar. Mas hoje, de fato, não deu. Então, assim... às vezes o gramado também não favorece. Às vezes você tem a falta lá muito longe da área, levanta lá no segundo pau, pede o zagueiro para escorar para dentro da área. Ou o Davidson, não sei. Isso, Entendeu? Jogos assim, às vezes você vai criar a situação, não é com a bola rolando. Entendeu? Então, eu acho que faltou um pouco disso também.
teve muitas bolas paradas, eu acho, A gente, mas não teve essa oportunidade. antes do pênalti e consequente gol, a gente teve uma chance com o Rony, né? Essa chance Que tem que ser ele deveria, comentada. de novo, Hesitou e perdeu o gol. deveria ter chutado a bola de primeira, né? Sim. Ele ele dominou de novo, ele chutou em cima do goleiro de novo. Foi. Mete pro goleiro também, tá? Porque não foi só chutou isso. O goleiro faz uma defesa. Mas ali Mas a hesitação deu chance pro goleiro. exatamente, foi pela segunda vez. O primeiro Sim. tempo foi assim, com o cruzamento do Natanael. Agora esse aí foi tipo assim, Foi um uma bate sobra, né? Foi uma sobra. Zagueiro, a bola vem do Isso, Uma ele sobra, corta, né? Ele corta e sobra o gol. ele sobra Isso, para isso. ele e ele não consegue bater de primeiro. Talvez ansiedade também. Por isso que é bom, foi bom ter feito esse gol. Isso. Um gol bem fácil, né? É um gol igual Se da tornou palavra, fácil, né? Fala, né? Tipo assim, Não tem feio gol não fazer feio, gols. não né? tem gol feio, né? Mas é igual quando você vai jogar pelada, né? Às vezes a cabeça pensa e até o corpo executar demora um pouquinho. À Isso aí. medida que você vai ganhando ritmo de jogo, entrosamento ali com os outros companheiros, isso se também torna natural. né? segundo jogo mesmo. Exatamente. Não, e para falar a E verdade, no esse cara Palmeiras nem, ele tinha feito um jogo só. e para falar a verdade, ele nem treinou direito com esses caras. Não. Não, já Ele, chegou ele jogando. chegou, já foi pro jogo contra o Tombense e já saiu de lá e viajou. Eles devem ter feito um Cerca Lourenço no treinamento, porque muito curto prazo, foi sábado, e foi parar num lugar distante, né? E jogou hoje, que é uma terça-feira. Então, assim, a gente espera mais evolução. A gente comentou isso no primeiro episódio aqui do podcast. Mais evolução do Rony, né? Sim. Entrosando com o restante da equipe. E, conforme você falou no início, o Cuca sabe o que quer, ele tem todo o esquema montado na cabeça dele, Ele vai entendendo aonde que o jogador pode ir. render também. mais. O Bernardo tá jogando Ele- contra, não sei se É, vocês repararam, mas o Bernard, melhorou. o Bernard, Bernardo no meio, nesse não acontece início, nada. nesse Isso, início ele de não é temporada, articulado. se você for comparar com o ano passado, O ano passado todo, né, que foi bem ruim, todo ele, já nossa, superou. ele já Mesmo está os bem, adversários mais fracos. tá bem melhor, pelo menos colocou, o Cuca colocou ele numa posição que ele pode render, fazer Sim. alguma coisa de útil para a Sim, equipe. agregado. Porque lá ele estava mais perdido que Só segue um embolando, tiroteio. errando passe. Eu sempre penso no Bernard numa formação 4-3-3. E ele é o cara agudo lá na ponta, entendeu? E o Bernard estava tão mal que eu acho que ele tinha perdido a confiança. Ele é o cara que Ele tenta. já fez até gol, hein? Assim, Fez. Sim. Parece meio sem querer, mas fez. Né? É. Tirou o peso também. Assim, Então, assim, é para o cara ganhar confiança pelo partido. Eu lembro daquele drible. É claro que ele estava muito Isso, novo, né? Mas aquele drible contra o Grêmio é o retrato do que a gente quer do Neymar, que a gente quer do Bernardo. Não necessariamente que ele vai ter aquele pique, mas que ele enfrente. Em entendeu? frente, exato. E que ele vença duelos. Entendeu? Alguns vão dar certo, outros não vão dar. E aí serve até para a torcida também. Calma, né? Calma. Porque assim, o cara tenta um drible, aí a galera, tá, beleza, deu errado. Aí tenta o segundo, deu errado de novo. No terceiro, o pessoal já tá falando assim, pô, esse cara não tá jogando nada, tira. Não, já chamaram o Júnior Santos de bag. Isso. O Então, cara mal jogou, acho que, sei lá, 2, 3 partidas. isso. Uma foi expulso, e agora teve essa contusão, infelizmente, né? E agora nós temos que esperar, calma. O povo aqui sofre muito de ansiedade. Isso, exatamente. É muito Acho que resultadista, eu né? acho que é o menino problema falou de isso. todo mundo, em muitos times, no mundo todo. Assim. Justamente o motivo a gente sabe aqui, porque o lançador do argumento. Pode criticar o cara, falando tá bem, isso aí acontece. Vai acontecer. Agora. Pode acontecer, claro. Pode ser. Nós não estamos acabando de falar do Bernardo. Sim. O Bernardo, ano passado, não entregou nada que a gente esperava dele. Pode acontecer, mas o Bernardo é um cara que a gente já tem conhecimento dele. Ele estava muito bem, bem lá. O pessoal do Panathinaikos, né? Se não me engano, o Panathinaikos. Não queria deixar ele vir de jeito nenhum. Foi uma opção a torcida dele, né? fez coro lá para ele não vir. Sim. Só que não deu certo, o esquema do Milito não favoreceu o futebol dele e acabou que foi um fiasco, né? Sim. Mas eu agora vem em cima do É uma outro aí. readaptação. Vamos esperar. Já está surtindo efeito, né?
nova formação, nova filosofia de jogo que o Cuca está querendo implantar, já está surtindo efeito pro lado dele. Isso. E vamos aguardar o Júnior Santos também. Eu tenho esperança que o Júnior Santos também vai fazer muito gol, vai ter muita jogada dele. E até para os nossos ouvintes aí, eles não, tipo assim, esses caras também é Deus no céu e o Cuca na terra. Não é bem assim. A gente valoriza a questão da coragem, entendeu? Eu estava olhando aqui, eu quero fazer uma pergunta aos senhores aqui, ó. Do jeito que o Galo terminou o jogo, quem que eram os volantes do Galo? Vocês conseguem lembrar aí? O Alan Franco ficou ou ele Não, o Franco saiu. então Franco- foi o Igor Gomes, foi um deles. Seriam, O teoricamente, segundo volante, né? Nem, primeiro volante não tinha seria o mais. Rubens. Pois Entendeu? é, Não, na realidade não tinha. não Não, de tinha. origem não. Assim, É, seria Não, esses caras na não, o teoria. Igor Gomes é um Isso. meia Não, que meio faz. central para frente. né? Então, não tinha volante. Então, assim, quando Mas a ali gente... já era Isso, Durou o nada. desespero. Pô, 40 minutos, isso, vamos mas embora. o que que a gente fica chateado com outros treinadores? Eu não estou falando aqui Tá. de Milito, não estou falando de ninguém específico. Sim. Mas, por exemplo, toda vez que o Galo manda embora um técnico, surge o nome de Mano Menezes, Renato Gaúcho. Para mim, esses caras eles não têm coragem, Sim. entendeu? O Cuca termina o jogo dele tentando ganhar o jogo. Sim. Pode ser que daria tudo errado? Toma um Sim, contra-ataque. poderia dar errado. Só que ele termina. Ele tira o Alan Franco e põe o Caio Paulista. Isso. E ele tira o Coelho, ele põe o Igor Gomes. E por fim, ele tira o Arana e põe o Bernard. De repente, algum outro treinador ia falar assim: eu não vou tirar o Arana, ele pode ser um batedor de pênalti, Sim, entendeu? sim. Então, assim, a gente valoriza a coragem. Pode ser que desse tudo errado. Por que a gente gostou do Milito quando ele ganhou do Cruzeiro? O cara fez uma loucura. Ele Foi. deixou só Foi. o Gemerson lá atrás. Sim, um zagueiro. Um zagueiro. Foi a primeira vez que eu vi isso. Eu falei assim: esse cara é Porque louco. todo mundo foi a primeira. E a hora que ele ganha, você fala assim: pô, esse cara é Gênio, um gênio. gênio. Então, assim, resultados. Não, e É. ele conquista o Campeonato Mineiro e tem uma sequência. E Exato. depois, quando chegou as contusões, aí E aquelas é aquela datas questão de que seleção todo mundo também, já né? falou. Não tem elenco, não tem Isso. Isso foi provado. Isso. Só que Porque o nós começamos a Milito, tomar bordoada uma atrás da o outra. Milito ele ficou refém de um mesmo sistema. Ele não Exato. teve Os três zagueiros. a inteligência de dar um passo atrás e falar assim: aonde que cada jogador vai me render mais? Isso. Então, assim, a questão Faltou do essa Bernard, sensibilidade para ele. a questão do Bernard, para mim, é isso. O Cuca chega, o Bernard já está no elenco, ele não foi uma contratação a pedido do Cuca. E o Cuca fala assim: peraí, esse Bernard aqui é diferente daquele que eu treinei. Ele chegou a falar isso. Né? Então, olha só, ele vai pegar e vai falar assim: aonde que ele vai me render mais? Isso. Tanto é que ele não tem pressa em colocar o Bernard de titular. Não. Então, assim. Sempre agora sim, todo time, só rapidinho, todo time que almeja conquistar alguma coisa grande, todos falam a mesma coisa. Você não tem 11 titulares. Exato. Você tem 16 jogadores. E quanto Você vê que menos. você mexe o banco todo jogo com 5 elementos. E quanto menos for a diferença técnica do titular para o reserva, melhor para você. Isso que é o chamado elenco. Por que o Flamengo sempre desconta como favorito? Porque você pega o titular e o reserva, a diferença é muito pouco. Exato. O reserva pode ser titular em vários outros times, né? Isso. E aí, eu acho, igual você falou assim, que já tem gente criticando o Júnior Santos. Cara, chegar um Rony, um Coelho e Júnior Santos é interessante até para disputa. Né? O Júnior Santos, tipo assim, gastaram uma nota em mim, sou o titular da posição. Não é bem por Se acomodaria. E o Bernard, que já estava no elenco, fala assim: pô, eu estou no elenco e já está chegando mais 2, 3 jogadores para fazer, às vezes, a posição que eu faço. Vou ter que correr mais. Correr mais. Né? Dedicar e mais, hoje eu treinar sinto a falta de uma sombra para o Scarpa. Sim. Porque é esse que eu acho que. Porque o Igor Gomes não é esse jogador. Não. O Igor Gomes, na verdade, muito obrigado, Igor Gomes. Pode, né, ser E o passe foi dele, hein? E o passe. A assistência foi dele. Exatamente. Mas, assim, é um tipo de jogador que a gente sabe onde é o teto dele. Eu não acho que um treinador consegue extrair muito mais daquilo que o Igor Gomes já nos mostrou, né? Então, assim, eu sinto uma falta de um substituto com o Scarpa. Talvez o Rubens venha a ser esse jogador, mas inicialmente ele tem jogado mais aberto à esquerda. Sim.
Então, a ver os próximos capítulos e também outro recado ao torcedor, a gente precisa de um 10. Gente, os 20 clubes da Série A, talvez a exceção do Flamengo, que tem uma Arrascaeta, né? E o Palmeiras não E o foi o rei. Palmeiras, o Rafael Veiga, que às vezes E parece um 10, mas não é um 10. o Flamengo também tem um jogador muito bom que às vezes faz esse Função. jogo de meia, que é o Luiz Araújo, eu acho. Certo. Minha opinião. E o Internacional tem um E tem o tal de Isso. Matheus Gonçalves também, que era da categoria de base, jogou no Bragantino, emprestado pelo Flamengo, E voltou. retorna ao Flamengo e ele também é um meia que é muito bom. Então, assim, esse ele camisa 10, ele é um desejo de quase todos os Raridade. clubes, né? Então, vou trazer um camisa 10. Beleza, você trouxe um camisa 10 de um quilate, assim, sem igual. Aí você vai pegar o Scarpa e vai pôr no banco, então, né? Porque às vezes falta esse entendimento ao Sim. torcedor. Fala assim, olha, eu lembro do Nacho. Então, mas mandou o Nacho embora. Como que você vai fazer uma renovação de elenco se você vai manter todo mundo, né? Sim. Mandou o Keno embora. Então, assim, é claro que isso vai gerar um processo de adaptação. Mas não tem como você ter jogadores de nível muito alto e um ficar jogando e o outro na reserva. Imagina você trazer um outro jogador do nível, sei lá, você vai trazer um outro jogador do nível do Rubens. Eles jogam na mesma posição. Não vai fazer sentido. Sim. Exemplo disso foi o Diego Costa. Deu problema. É. Não encaixou. Isso. Então, eu acho que falta um pouco dessa E que peça é o sensibilidade. grande centroavante. Exato. Sim. Mas a questão também é do ego, né? Isso. Isso também Isso é atrapalha. complicado. Essa é a Tem que questão entrar do na ego. equação. Então, só É. para amarrar o assunto, eu acho que para o Júnior Santos vai ser bom essa competitividade. Sim. Quem ganha somos nós, torcedores, e o público que se vira. Exato. Ganha bem muito pago. bem para isso. É, bem pago, né? E aí? Pessoal, então é isso aí. Segundo episódio. Aquele velho recado. Likes, comentário para dar um engajamento. Compartilha aí nos grupos aí do Galão na Massa. Aquele que você hoje, no primeiro tempo, fala, não sei esperar não, Galão. Não sei como é que vai ser. Manda lá, porque deu certo, isso que importa. E fica de olho aí. A gente está, como eu já disse no episódio passado, e disse nesse também, estamos começando agora, tentando aí manter a frequência aí no Shorts, dá uma olhadinha lá no Shorts, comentários aqui, a gente posta o vídeo inteiro, mas aquela parte assim, mais polêmica, aquela parte que vai deixar algum torcedor mais bolado, vai para os Shorts, e aí pode comentar lá, não economiza não. E é isso aí, pessoal. O próximo deve ser o pré-jogo ou o pós-jogo, a gente ainda vai decidir da semifinal do Campeonato Mineiro. Então, o jogo vai ser sábado. Todos os dois jogos vão ser no mesmo dia. Isso vai ser na Arena, não é isso? Na Vai Arena de ser Jacaré? Jacaré. Jacaré, isso. Vai ser, parece que o Galo joga depois. Primeiro O jogo, América sábado, passa. a América 2, 0-0. E vão pegar o Coelhinho na final. E depois o Galo joga também, é só para cumprir a tabela. Esperamos que Espero que sim. Então, é isso aí, pessoal. Outra coisa que eu comentei no primeiro vídeo, vai lá dar uma olhada, mas segue a gente lá no Instagram, Galo no Detalhe, vou pôr a câmera aqui de novo no Matheus Luiz, porque foi justamente, começou com ele esse projeto lá no Instagram, e aí a gente veio para o YouTube agora, e esperamos que vocês que estão aí no Instagram venham para cá, e você que está aqui, vá para o Instagram e acompanhe a gente aí em todas as plataformas. Beleza? E também tem no X, tá? Também abrimos lá uma página lá no Twitter, né? O antigo Twitter, aquele X, X, como vocês preferirem. Isso. E é isso aí. Vamos embora, vamos que vamos continuando aí com sempre aquela visão de pé no freio, nada é perfeito, mas também não há motivos para desespero. Se abrir hoje uma página de comentarista esportivo, vai falar que hoje o Galo não jogou nada. Isso. E que desse jeito não vai conquistar nada. Calma. Calma. Estou até curioso para ver o Vasco. Vamos lá ver. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. E tamo junto. Show de bola.